um jornal, né? E uma pessoa, num ato, esses influencers, né, que tem nos aplicativos hoje em dia, num ato impensado, uma coisa. Sentou do lado, numa ponte no Rio de Janeiro. Ele sentou do lado do passageiro, o carro em alta velocidade, ele botou no piloto automático que só controla a velocidade, mas não controla, não está dirigindo o carro. Isso repercutiu muito, né? Ele entregou a direção da vida dele e de outras pessoas ao acaso. Isso é um péssimo referencial. Mas todas as coisas na vida podem nos servir de ensinamento. E talvez seja o dia de eu também falar a respeito disso. Às vezes é necessário sair do volante e entregar o controle das nossas vidas na mão de Deus. Isso não é um ato irresponsável, isso aí é um ato responsável. O ato desse jovem saindo do volante e deixando o carro em alta velocidade é de uma irresponsabilidade, não é coisa de infantilidade, é uma coisa de irresponsabilidade. Mas eu quero falar de um ato responsável, daquele que tem poder, tem controle, tem sabedoria, tem domínio, tem autoridade para decretar. Então hoje seria um dia interessante para a gente refletir a respeito de deixar Deus na direção das nossas vidas. Os muitos afazeres, né, as muitas coisas que temos que fazer no nosso dia a dia, vai nos sufocando. Eu separei para o texto inicial, que está em Jó, não é uma leitura literal, então não é uma pregação do que está em Jó, não vou pregar em Jó, é apenas para que... E no capítulo 3, Jó diz assim: porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Esse homem era um homem de Deus. Esse homem era um homem muito, mas não era pouco não, era muito abençoado por Deus. Um homem benquisto na sociedade. Um homem que tinha uma família linda, abençoada. Os seus filhos eram prósperos, ele era próspero. Tinha riqueza. A Bíblia diz que ninguém naquela região era mais rico do que ele. Só que a sua mente estava ocupada, em vez de estar ocupada em produzir, em ganhar, em agradecer a Deus. A Bíblia não fala que ele estava adorando. Diz que ele, quando abria a boca, os sábios da cidade paravam. Jó, venha cá, sente aqui, fale um pouco para a gente usufrua, né? Que a gente possa sorver um pouco da sua sabedoria. Tão grande era a riqueza desse homem, mas sua mente estava envenenada. A mente de Jó foi envenenada por preocupações que não estava proposta por Deus. Quem colocou isso na vida de Jó não foi nem Deus. Foi a gente, quem conhece a palavra de Deus sabe, né? O diabo olhou e a história desanda lá e é isso. Mas no final, Deus sempre ganha. Deus vai ganhar na tua vida. Deus vai ganhar na tua vida porque Ele sempre ganhou. Sempre ganhou. Desde que o inimigo se levantou lá no céu, Deus sempre ganhou, Deus sempre ganhará. Ele sempre triunfará. Então, nós queremos ter o controle de todas as coisas. E quando não temos esse controle, né, o cérebro fica criando situações hipotéticas. Isso, pensando demais, o inimigo é um tipo de prisão nas nossas mentes. Eu digo isso porque um homem da minha idade, você imagine quantas preocupações eu não tenho, né? Então, esse rapaz, como eu falei lá no Rio de Janeiro, foi um ato impensado. O carro dirigindo sem controle, né? Mas o muito pensar em preocupações, o afligir-se em preocupações também não é meio de gerenciar a vida. Não existe preocupação que resulte em solução, em bênção, em dádiva. A Bíblia diz: a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, em muito preocupar-se, em muito afligir-se, não vem
não vem solução. E não tem como a pessoa caminhar em fé e em preocupação. Não tem como ocupar essas duas coisas no mesmo espaço. Essas duas coisas não andam de mão dadas, porque uma calará a outra. Ou a fé aquietará o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu respirar, ou a preocupação tomará todo o espaço. E a gente sabe o que é que a preocupação ocasiona, né? Ela vai sufocando. A preocupação, ela cria um cenário. Quer ver um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, uma pessoa que não saiba um destino de uma pessoa, a gente fica criando cenários dos mais... nunca é um cenário bom. Não, no mínimo ele passou ali na loteria, avisaram a ele que ele ganhou na Mega Sena e ele está lá depositando a metade na minha conta. Não, a gente não pensa isso. A primeira coisa é, será que aconteceu alguma coisa? Não é isso? As preocupações. A gente ensaia um cenário e isso não é andar por fé. Não é nem andar por vista, né? Tem um hino no meu evangelho que diz, não vou andar por fé, por vista, vou andar por fé. Mas isso aqui é andar por medo. O texto que nós lemos, Jó, em vez de estar agradecendo a Deus, glorificando a Deus, investindo, redobrando a sua riqueza, celebrando a Deus pelo favor, porque quem é abençoado dessa forma que Jó tinha, o texto fala que ele foi, não tinha motivo para estar tão ansioso, mas talvez pelo medo de perder. E quando temos o nosso tesouro guardado em Deus, não há medo de perder. As pessoas se afligem, você vê esses acionistas da Bolsa, são gente sem paz, com 35 anos, tudo mais careca do que eu, desesperado, o óculos dessa grossura, não consegue dormir, é uma ansiedade terrível. Do jeito que a Bolsa oscila a mente e o coração, e nessa tarde é tarde de acalmar. É tarde de chegar, respirar e entregar o controle. Isso é um ato de extrema... A fé, ela é responsável. A fé, ela é consciente. Eu acredito num Deus que fez todas as coisas, poderoso em todas as coisas. A gente vai tratar daqui um pouquinho. Essa preocupação excessiva, ela se disfarça como controle. Ao preocupar-se muito, a gente pensa que está no controle de alguma coisa, ela se veste como... É como se eu fosse responsável. Por eu me afligir demais, eu sou muito responsável, por isso que eu fico me afligindo demais. Tem um texto que eu pastoreei uma igreja por 8 anos e no púlpito tinha esse texto que está em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, entregar o controle da vida é isso. Porque Deus sabe que está cansado, sobrecarregado, aflito, ansioso. A pessoa com tempestades internas, do lado de fora tem uma situação hipotética. O cara já começa a colocar aquilo como realidade do lado de dentro e, por consequência, tudo que o cérebro imagina, o corpo reage como se assim fosse. Mulher, eu me lembrei da feijoada, eu me lembrei da galinha de Mirá. Mirá a galinha? Mirá o nome? Eu me lembrei da galinha de Mirá, encheu minha boca d'água, porque tudo que for na mente, o corpo reage. Mulher, eu me lembrei do canto, eu lembrei do cheirinho, eu lembrei do cheirinho da minha avó, eu lembrei o cheirinho do quarto daquela pessoa que você ama. Tudo que a mente relembrar por dentro é como se de fato fosse. E quando você começa a imaginar só coisas negativas, ansiedade, peso, o corpo reage como E hoje não é dia de... Aliás, hoje é dia de você tomar consciência disso. Você não foi feito para carregar esse tipo de peso. No nosso manual de instrução, não diz isso. A nossa fé é responsável, somos responsáveis. A Bíblia de Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo, é que temos uma responsabilidade enorme, não só de amar o próximo, mas de nos amar, de cuidar, e cuidar não é só cuidar no exterior do que está do lado de fora, é ter cuidado com o lado de dentro, é pacificar. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né? Eu creio conscientemente, firmemente.
ainda que eu não compreenda, ainda que não tenha acontecido, ainda que eu não esteja vendo, ainda que não faça sentido, porque andar por fé não é andar por lógica. Se a lógica resolvesse as coisas, eu seria engenheiro, mas não é um engenheiro que te dá o sopro da vida. Não existe engenharia. Existe engenharia da biologia, da física, que são usados na medicina, mas nenhum desses pode garantir a vida. Só Deus pode garantir a vida. Então, andar por fé é diferente da lógica. Andar por fé eu creio que no plano espiritual eu vou conseguir, Deus vai curar, Deus vai dar paz, Deus vai resolver. E eu vou colocar isso como uma extrema certeza. O inverso também é contrário. Jó dizendo, vai acontecer tanta coisa ruim, vai acontecer tanta coisa ruim. E esse mal sobreveio sobre a vida de Jó. Mas a partir do momento que temos fé, no início da minha caminhada, eu estou com uns 30 anos de crente e 20 e tantos anos, 25 anos de pastor. Eu já passei muita dificuldade financeira na minha vida. E na época eu tinha uma moto, uma moto que na época já era antiga, né? Ela na época já era antiga. E hoje então seria uma relíquia de museu. E eu tinha que ir para o monte de orar. A gente orava no monte, né? Ia de madrugada orar no monte, e tinha circo de oração, e tinha vigília, e tinha não sei o quê. E eu tinha que ir para o seminário, e muita caminhada e pouco dinheiro. Mas eu buscava muito a Deus, eu confiava do jeito que eu confio hoje. E um dia eu estava orando, Deus não usou ninguém, Ele não usou uma irmãzinha, a irmãzinha do Circo de Oração, ela não usou o irmãozinho do Clamor do Meu Dia, do Matutino. Deus falou no meu coração, Ele disse, enquanto você tiver fé. Entendeu? Mas porque Deus fala comigo assim, como um amigo. Enquanto você tiver fé, você vai andar. Era uma 250. Era antiga, mas era... quem conhece de moto antiga, era XLR. Antiga, que já era antiga naquele tempo, imagine hoje. Que chamam de melancia. Bebia mais do que... Era uma coisa... e eu não tinha dinheiro. Deus disse, enquanto você tiver fé, você vai andar nessa moto. E não vai faltar gasolina. Olha, isso é um desafio difícil da gente aguentar. Isso é o tipo da bênção que nos testa todo dia. Então, de onde eu morava para o monte, lá em Genipabu, é longe. E eu saía, e tem que andar rasgando por medo de assalto, não sei o quê. E aí eu saía, ia, voltava. No outro dia ia trabalhar, ia para o seminário, ia não sei para onde. Eu batia no tanque, fazia blém, 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 blém. Não estou contando aqui testemunho de ninguém. Eu estou dizendo eu, José Marconi Teixeira. Eu batia no tanque, era som de oco. Eu ligava a moto pegava. Ia para a igreja, ia para Matutino, ia para lá, ia para cá. Isso era impossível, não tem como compreender, e chegou uma hora que começou a me inquietar. E eu fui a um bairro chamado Alecrim, com essa mesma moto. Já estava rodando uns 8 dias, não demorou muito tempo. Uns 8 dias eu estava rodando e eu fui no Alecrim. Quando cheguei, parei lá em frente ao antigo Detran. E a moto funcionando, e eu bati novamente no tanque. Eu digo, Jesus, eu vou dar só uma olhadinha. Eu vou dar só uma olhadinha, vou abrir a tampa, vou dar uma olhada, porque eu quero pelo menos sentir se é no cheiro, como é que essa moto está andando. E foi ali que ela ficou. Então, a fé, ela não é lógica. A fé é a vontade de Deus. Eu confio na vontade de Deus. O que eu peço nessa mensagem, nessa tarde, é que você respire, que você pare, como o texto está falando, e deixe Deus cuidar das situações da sua vida. Deixe a ansiedade, deixe a inquietação, né? A inquietação é uma coisa, eu sei por mim, eu sou uma pessoa muito elétrica, e eu falo daquilo que eu exercito para a minha vida. Não pense que eu não passo adversidade. Você não imagina o tanto de fé que eu tenho que ter para estar todo dia ministrando a palavra, indo na igreja para os cultos, pregando. Se você imaginar, olha assim e diz, não, ele deve ter uma vida que não... Bom, se Jó foi atacado, você imagina que qualquer pessoa que procure dar testemunho de Deus, o quanto é atacado. Quanto eu tenho que ter fé, quanto eu preciso ter mais fé do que meu corpo
pode imaginar, às vezes, a minha alma rasgada, mas eu acredito que no final Deus chegará. O propósito de Deus nunca sempre irá se cumprir. Ninguém pode frustrar o propósito de Deus. A bênção de Deus, às vezes a gente está aflito. Eu me lembro, às vezes eu falo aqui na minha esposa, porque tem 20 e tantos anos de casado, em 2000 a gente estava em Mossoró e eu orei demais. Orava para ela entrar na faculdade, aí orava para ela conseguir emprego, e ela chorava, e ela queria ter filhos, e ela queria ter um emprego. E demorou um certo tempo, porque as coisas de Deus não é porque não chegou essa semana que não vai se cumprir, vai se cumprir. Para de ansiedade, está no controle de Deus, está no plano dele. A Bíblia diz que Deus em Jesus Cristo, Ele aplana o caminho, Ele é o caminho. Então a gente não sabe o tempo próprio para as coisas, Deus sabe o tempo próprio, o tempo oportuno, o tempo certo de todas as coisas. Então quando ela não conseguia um concurso, quando ela não conseguia entrar na faculdade, e eu chorava e orava, e hoje nós temos filhos. Hoje ela é uma funcionária pública, porque Deus responde. Ele sempre respondeu, Ele sempre responderá. Descanse em Deus, descanse a sua alma, sossegue sua alma. Você parar e a mente correndo. A pessoa se deita e a mente inquieta. Por quê? Porque você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A mensagem dessa tarde é para dar uma respirada e talvez você ache, não, eu tenho muita força. Talvez você ache que é porque eu fui feito para isso. Você não foi feito para isso. A Bíblia diz que devemos ter paz, a paz que excede todo entendimento. Olha, quando o sacerdote judeu dava paz, levava um defunto lá, ele não chegava nem perto, né? Você sabe que judeu não pega um defunto, fica impuro. Ou uma grande aflição, aí o rabino dizia, Shalom, paz, e te vira nessa paz aí. Quando Jesus falava Shalom, era diferente. É esse tipo de paz que excede todo entendimento que estou falando, e espero em Cristo que você seja ministrado. É esse tipo de paz que eu quero que seja provocado em sua alma, em sua natureza, em sua mente, o equilíbrio, a restauração, a renovação, no entendimento em Cristo. Quando Jesus dá a paz, ele diz assim, que a minha paz seja com você e o siga. Que a minha paz o siga. Não, é diferente da paz do rabino diz paz, uma paz que é jogada assim de qualquer maneira e você talvez pegue, talvez. Jesus, ele declara com poder que essa paz se estabeleça na tua vida, nas situações, na tua alma. Que tua mente pare de correr, né? A pessoa correndo, tem um filme há muitos anos atrás com Tom Hanks, que ele correu o mundo todinho, né? Eu não me lembro mais o nome do filme, era bem interessante, ele saía correndo, a América inteira ele correndo. Correr cansa. Se tua mente está correndo sem descansar, cansa, fadiga, porque as pessoas hoje estão exaustas, esgotadas. Parece uma esteira rolante, você deitado e tua mente numa esteira rolante não para, né? E quem anda numa esteira rolante sabe, vai chegar aonde? Vai chegar aonde? A gente sofre, são batalhas irreais, né? A força definitiva, a vontade definitiva está na fé em Deus. Confiança na nossa mente e na nossa alma. A gente diz, não, é muito difícil ter fé, né? Eu acho que é difícil você carregar todos os dias fardos de estresse. Tem gente que despela as mãos, psoríase, descama as sobrancelhas, descama a testa, descama tudo. Pare! Não, mas eu não tenho como. Claro que tem. Tem.
Se não é no campo físico, é no campo emocional, no campo espiritual, a resposta está em Cristo. Descansa no Senhor, espera nele, confia no Senhor. Eu gosto muito desse texto. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega a direção da tua vida. Ah, eu vou ser irresponsável? Não, em nenhum momento Deus nos desobriga das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Em nenhum momento. O que ele está dizendo é que você compartilhe, né? Que haja essa troca. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A gente vai acumulando fardos. E qual é o organismo que aguenta? Todo veículo tem um peso. Você vê aqueles cargueiros internacionais que carregam contêineres, você parece um absurdo, parece uma cidade de grande, mas ele só suporta até um tanto, e quando chega numa onda, consegue balançar. Quem já assistiu os vídeos, aqueles contêineres caem no mar, porque tem uma capacidade. Todo caminhão, você que é do interior, não, mas eu não entendo isso, uma carroça. O jumento tem a capacidade, o cavalo, o boi que carrega a carroça, tem aquele tanto. Se você botar mais do que aquele tanto, ele não consegue tração. Um carro, 1000, você bota numa ladeira de Tabatinga, numa ladeira da Serra de Martins, carregado de gente, ele não sobe, porque está além da capacidade. Agora você acha que a nossa natureza, a nossa alma, o nosso ser tem capacidade de fardos que a gente vai acumulando. E o que está sendo proposto na palavra de Deus é que você deposita aos pés da cruz. Vinde a mim, se está cansado, sobrecarregado. A própria palavra diz, deixe o seu fardo aqui e pega o meu, que é leve, é suave. O fardo de Cristo é suave. Ah, mas eu não consigo entender. Eu já lhe falei, não é racional. Se fosse por racionalidade, aquela moto tinha rodado. Mas até hoje eu não tinha trocado de moto, porque é bom você andar com um veículo sem botar combustível. Mas a minha fé foi até o ponto do racional, do campo da possibilidade. Eu tive que olhar, e a minha curiosidade de olhar... Eu sou da geração de crente que... uma vez eu estava pregando em Tangará, e chegou uma Kombi cheia de jovens, foram atrás de mim. E eu disse, pronto, tem combustível? Não, pastor, está acabando. Aí dei dinheiro, vá procurar um posto. Eu disse, não, pastor, é a gás. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês querem me matar? Não tem posto de gás em Tangará, não sei se hoje tem, mas antigamente não tinha. Eu digo, vão na frente, eu vou atrás. E eu fui dirigindo com uma mão no volante e a outra estendida. Até chegar em Parnamirim, a Kombi rodou com uma bolinha. Não passava de uma bolinha nem para cima e nem para baixo. Porque Deus, ele sustenta todas as coisas. A nossa fé que é pequena. A gente racionaliza demais, né? A gente, olha, aquelas organizações trabalharam, né? Seus problemas acabaram. Tudo hoje você tem que ser colocado no controle. Entrega o controle na mão de Jesus. A mídia endeusa, é um empoderamento quem está no controle. Eu prefiro que esteja no controle de Deus. Eu prefiro que todas as coisas estejam no controle de Deus. Que a gente possa andar dentro do projeto de Deus. Que possa fazer essa troca do vinde a mim, vós que é Mateus 11, né? Vinde a mim. Tem um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, eu acho que está falando de ansiedade, é mais ou menos o que... A Bíblia também se preocupa com o campo emocional. Isso faz parte do bem-estar. Às vezes o nosso corpo por fora está sadio, a nossa alma, a nossa natureza, a gente está feito Toyota antiga, tremendo por dentro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por que eu devo confiar, que eu devo lançar sobre ele toda a ansiedade? Porque ele tem cuidado de você. E se ele não cuidasse? Se não for o Senhor, ó Israel, se não for o Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de você, ou qualquer um na terra, não ser consumido. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos.
Por quê? Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu não entendo uma geração que está adorando o diabo, que tem por premissa roubar, matar e destruir. E a mesma pessoa que falou isso disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. E até em qualidade, em abundância, em qualidade, em eficiência. Duas escolhas, né? Deixar a preocupação conduzir a nossa vida ou confiar em Deus. Eu acho que tua preocupação não foi ele que gerou você, não foi ele que cuidou de você, não foi a tua preocupação que te conduziu ao lugar que você está, ou promoveu as bênçãos que hoje você esquece, porque Jó esqueceu quem era o provedor. Eu conheço muita gente que eu amo, que esqueceu que as coisas que mais pedia não iriam sair, e saiu porque Deus, quando Ele quer, Ele volta, Ele altera a lei. E eu estou falando de casos muito próximos de mim. Deus altera leis para abençoar, tira de baixo, bota em cima. Isso aqui não é metáfora de crente, de pregador. Eu estou falando um homem de 63 anos que tem história, que tem uma reputação, um nome a zelar, e eu estou dizendo: Deus é assim, Ele faz. Opção. Tem poder para resolver na nossa vida. Esse que tem o poder de construir o nosso futuro, né? Não o que a gente teme. Já pensou as preocupações daquilo como Jó? Aquilo que eu temia, acreditar na ansiedade, todo o tempo perdido na ansiedade não produz riqueza nenhuma. Todo o tempo perdido na ansiedade. Então, quando deixamos a fé entrar, a preocupação tem que sair. Não foram poucas as vezes que eu me vi em situação de extrema, porque dependendo do risco, nós somos pessoas responsáveis. Eu sou de uma geração que foi ensinada a responsabilidade. Claro que temos ansiedade, mas quando eu vi que a ansiedade estava passando do limite da capacidade de suportação, do peso da carga, eu sou como um caminhão velho, então tem o peso da carga. Quando eu vi isso, eu me coloquei, e eu ando com Jesus. Então você confessa: Jesus é católico, é crente, e é porque Jesus me salvou, e é porque isso eu tenho fé. Mas aí, e esse peso? Não, mas isso eu tenho que me preocupar tanto, né? Quer dizer, ele é capaz de salvar a sua alma, só não é capaz de resolver essa sua situação. Aquele que tem controle de todas as coisas, do sol, das estrelas, do mar, controle do universo, que faz as aves voar, que faz todo dia sem a sua preocupação o sol nascer. Aquele que faz o vento mover-se, aquele que faz os cosmos, as estrelas, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que o diabo que está regendo esse mundo aí, que o carnaval faz apologia, né? E hoje as pessoas estão embelezando. Esse Deus venceu esse próprio diabo. Aí esse Deus, ele tem poder para todas essas coisas e não teria poder de controle sobre as situações da tua vida. Um ato de responsabilidade, uma troca, né? Como é que eu vou saber os planos de Deus? A gente tem uma insegurança. Como é que eu vou... Bom, o que é que Deus pensa a meu respeito? Jeremias diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Ô pastor, que pensamentos são esses? São pensamentos de paz. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz. Mas é de bem? É de bem e não de mal. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. E como é que eu sei que eu vou conseguir? Para vos dar o final que você espera. Então não é tua ansiedade, é Deus. O final, a resposta do que eu e você precisa, está na mão de Deus. Ele que faz o caminho já está lá no final, o final decretado. Você já viu uma pessoa fazendo uma pintura? A pessoa faz o rabisco na tela. É uma coisa, eu sou designer, então o design ele é mais técnico.
Já o pintor é talento, é arte pura, é uma coisa, a mão é mágica, né? E Deus não é design, embora a filosofia diz Deus o design, Deus o grande design, Deus o arquiteto, mas é mais que Deus é um grande mestre da pintura. Então quando o mestre da pintura, ele risca lá na tela, ele risca de grafite, né? E aquilo, eu como design, sairia preenchido por dentro. Então depois ele vai e mete uma base por cima. Na minha visão, aquilo desapareceu. Na visão dele, não. O grande mestre, e eu adoro nesses aplicativos, tem muitos esses artistas hoje, tá postando assim, eles construindo as obras, e ele vai colocando luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. A gente fica olhando, não faz sentido, e de repente, pum, faz sentido. Aquilo ganha clareza pra gente, mas aos olhos dele, já era claro. Tem coisas que ainda não fazem sentido para você. Mas a Bíblia não diz que você tem que andar por sentido. Tem que andar em fé. Você tem que andar em fé. Não em ansiedade. Né? Não aleatoriamente. A hora voa. Uma vez que eu dou uma olhadinha ali na... Deus tem a responsabilidade, né? Ele fez o projeto, né? Mas e essas coisas que estão acontecendo? Tem 2 textos da palavra de Deus que estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Cada coisa que eu falo na Bíblia, eu poderia citar 5 coisas tremendas que iriam impactar a sua vida. E esse texto é um deles, né? Que uma pessoa ia tomar uma decisão que eu não quero dizer, estamos ao vivo, horrível. E Deus me usou com esse versículo e ela chorou muito, uma funcionária de uma grande instituição bancária. O texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse mal, bom, se é todas as coisas, no final vai cooperar para o bem. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que os dias são maus, o mal está aí, está campinando, e a terra gosta de produzir mal. Quando a humanidade está aí adorando diabos, entidade maligna, que até as entidades judiciais do país hoje diz que é discriminação racial. Então não pode mais haver diferenciação entre o diabo e o divino, mas enquanto sacerdote, parte de um clero, de uma denominação, eu tenho autoridade para dizer que tem diferença, sim, senhor. Um leva para um destino que está reservado a ele. E Deus leva para perto dele, que foi ele que nos criou, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Deus constrói o meu futuro, o teu futuro. Deus traça, faz a trajetória para que a gente... Ele é... Por isso que é o Deus da provisão. Ele prevê, ele provê. Você ainda não viu, mas você acredita, eu creio. Eu me lembro em 1900, eu era professor de um seminário, e saiu, faz tempo isso, e saiu um filme chamado O Corpo. E é real, acharam um corpo de uma pessoa em Israel, de um homem de 30 e poucos anos, que tinha sido morto, pregado numa cruz, tinha até um ferimento de um ferrugem na ossada. Fizeram o exame do carbono 14, que era o que existia naquele tempo, e disse, não, é de 2000 e poucos anos. E para terminar, era da família que tem essa origem de José e Maria. Bom, escavacaram, descobriram que o nome do homem era Yeshua, né? Que quer dizer, em hebraico, quer dizer Jesus. E eu estava no seminário, eu digo, olha, pode provar 50 mil vezes, pode a ciência provar 50 mil vezes que aquele homem ali é o homem que está morto. Não mexe 1 milímetro da minha fé. Você pode provar 800 milhões. Eu creio que Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Qualquer outra coisa que você possa dizer, convence o meu raciocínio, convence... Claro, eu tenho formação acadêmica para isso, eu não sou um tolo, eu sou uma pessoa que procurei me instruir na vida, me preparar, então você não tem um bobo aqui falando para você, não. Tem alguém que procurou e procuro me preparar, eu estudo, eu leio, eu busco
crescer secularmente e crescer diante de Deus. Então, podia dizer qualquer coisa. Eu creio que Jesus ressuscitou. Só que, resultado, aí vai para lá, para lá, para cá, e descobriu que realmente tinha muitos, e aí Yeshua é quase a mesma coisa de Josué. E havia muita gente que se chamava esse nome. E, por consequência, Roma, ela matava crucificado milhares de pessoas. Não foi só Jesus, que talvez seja chocante você saber disso, mas Roma matava muita gente crucificada. Qualquer um que se opôs ao Império Romano, eles crucificavam. Então, mas o que eu quero dizer é que não abalou a minha fé. E às vezes não era uma maldição para a minha vida, era uma convicção. E essa convicção me trouxe ao lugar que eu estou hoje. Deus tem me feito bem. Deus vai fazer bem a você. Deus vai solucionar. As coisas cooperam para o bem. Ah, a mulher descobriu um negócio que foi uma benção. Amém. Isso foi porta que Deus abriu. Deus fez a gente tomar conhecimento de coisas. É assim que Ele age. Ele usa pessoas, Ele usa instituições, Ele usa ocasiões, porque todas as coisas cooperam para o bem. Um copo d'água, uma instituição financeira, um juiz. Mulher, foi uma benção aquele juiz. Quem foi que tocou no coração do juiz? Bom, foi tua ansiedade, provavelmente, que chegou e tirou o processo, estava lá embaixo. Foi tua ansiedade que chegou e fez um funcionário federal como eu analisar seu processo, embora gerasse algum tipo de... Não, mas eu vou dar, porque está parecendo que Deus colocou verdade naquilo que é apresentado. Aí você acha que foi acaso, não foi acaso, foi a mão de Deus. Foi, sempre será a mão de Deus. Eu vou pedir à diretora da rádio que ela dê o sinal quando terminar o tempo. Que ela sabe quando eu começo a falar, só Jesus na casa. Eu não posso responder às pessoas que estão nos aplicativos. Esse aqui eu tenho que falar, Raoni. É meu filho, né? Ele é físico, é professor, é mestre em física do IFRN. Olha, eu vou olhar e já apareceu Davi Samuel, foi um presbítero, vou olhar mais não. Estamos na época da Páscoa, né? Tem aquelas encenação, né? E todo mundo ali declara, como eu falei, né? A salvação, Ele nos salvou. E talvez o apelo dessa tarde é você aplicar essa salvação para a tua vida, né? Para o controle das situações da tua vida. Eu já vi situação financeira que... E às vezes a resposta simples, eu vi uma vinhetazinha americana, um homem desesperado não estava dormindo, a esposa dele perguntou assim, por que você não consegue dormir? Porque eu tenho que pagar, e o que é que eu vou dizer lá? Ligou pro cara que ele estava devendo, disse, ele não tem dinheiro para pagar você não. Pronto, agora quem não vai dormir é ele, você vai descansar. Bom, Deus tem um jeito de trabalhar. A tua ansiedade não vai gerar situação financeira. A tua ansiedade não gera emprego. A tua ansiedade não gera aprovação. Agora, estar em Cristo gera aprovação. Porque todas as vezes que eu fui estudar, e olha que eu não vou para concurso para dar viagem perdida não, sabe? Recentemente, bem recente agora, eu fiz Enem. Mas foi só para me divertir. Claro que Deus me abençoou, eu conseguia me lembrar a tranquilidade dos anos, mas Deus me fez lembrar do que eu deveria responder. Eu sossegadão lá. Respira. Tira essa... Eu fui ser fiscal de um concurso aqui em João Câmara e uma mulher se desesperou porque o telefone dela, ninguém sabia como desligar. E se o telefone tocar durante a prova, a pessoa é eliminada. Ela entrou numa aflição tão grande e eu sei que não sei como foi levar, eu como fiscal, né? Levaram ela para onde eu estava. Eu sentei na frente dela, eu digo, bom, o seu telefone a gente resolve já já. Mas vamos fazer o seguinte, vamos respirar. Aí ela, não, porque eu tô tão... Calma, a gente resolve já já o seu telefone, vamos respirar. Vamos respirar. É hora de parar e respirar. Porque a gente dá uma refrigerada. Toda mecânica tem a refrigeração. E o nosso organismo, essa respirar, é ele que equilibra o controle, né? Respira, calma, respira. Então é hora de respirar e entregar o controle na mão de Jesus. Respira. Por que
que eu devo acreditar isso? Porque é a única pessoa na Terra que diz, eu já vi imperador dizendo, eu sou o rei, eu quem manda nesse negócio sou eu. Tem até agora, vixe, eu não posso nem dizer isso, porque é proibido no Brasil dizer algumas coisas. Mas tem muita gente que manda, agora a única pessoa que falou, eu sou a verdade, foi Jesus. Então eu posso acreditar em alguém que diz, eu sou a verdade. Você pode acreditar e descansar na verdade. Por quê? Porque ele está te conduzindo para aquilo que ele já preparou. Quando eu era menino, eu sempre tive amizade, procurei amizade com pessoas da sociedade que as pessoas não queriam chegar nem perto, pelo cheiro. Então eu tinha amizade com... Já morreram todas as pessoas. O finado Lambretinha, um homem que era de rua e jogava pedra. E cada um tinha um apelido. E eu sempre... Eu conversava com prostituta. Eu tinha amizade com as prostitutas. Mãe, vai para casa. E eu estava lá na praça e ria. Tempos antigos. E tinha um homem que ele era muito baixinho. E ele carregava... Aqui em João Câmara você deve ter visto os balaeiros. E a pessoa fazia a feira e aquele abençoado pegava a sua compra todinha, né? Quem é mais antigo sabe disso. Ele botava tudo no balaio, botava na cabeça e levava para sua casa. Um fardo que não era dele. Aquilo era pesado. E esse homem, Deus foi bom, porque o tempo foi mudando. Eu peguei amizade com esse homem lá na feira. Eu era novo, mas eu entrei muito novo no Serviço Público Federal. E eu pude abençoar esse homem depois. Mas a coluna dele ficou... Você imagina alguém passar 30 anos carregando um peso excessivo? Ô, querido, está na hora de tirar alguns pesos excessivos. Vinde a mim, você que está cansado. Talvez você... Não, mas não é que eu estou cansado não, está aflito. A alma. Pensar muito, esse barco aí é marco do cão, né? Eu tenho me preocupado tanto, isso não é controle de vida. Porque hoje o marketing você não precisa, querem tirar Deus, na verdade a intenção é tirar Deus, a evidência de Deus, de todas as coisas da nossa vida. Se temos o controle de tudo... automaticamente achamos que não precisa de Deus, até você ser o dono de todas as agências de um banco e descobrir que não pode ser respirar, né? Aí você descobre que poder e dinheiro não gera vida. Gera hospital, gera leito, gera UTI, mas não gera vida. Deus gera vida. Então, essa sensação, o marketing, né, as mídias, agora você tem um controle, e haja controle, e esse discurso dito inúmeras vezes de que não precisamos, que você não precisa de Deus, é como esse balaeiro acumulando cargas, pesos, né, sobre nossas vidas. Compartilhar com Jesus. Tudo tem. Todo mundo quer ter o controle, né? Os políticos querem ter o controle, o comércio, até o submundo, né? O controle, a solução não vem por a gente ser mais sábio, mais forte, mais invencível. Quem disse isso foi Jesus. Se você tiver fé, pela fé. O medo vestido de controle não resolve nada. Ter a generosidade de... Entre os 10 mandamentos diz que quem não é do reino dos céus, os avarentos. Esse avarento não é... Porque o judeu ele já é uma pessoa muito mal fechada, né? O judeu ele não dá nada a ninguém, não. Mas não é específico nisso. Ele está dizendo que tem gente tão mão fechada, em si mesmada, quem está em controle, em luta constante, ele não consegue estender nem as mãos para receber. Como é que você vai receber alguma coisa de mão fechada para brigar? Você está numa luta constante, eu estou numa luta, eu estou numa peleja constante, de mão fechada. E Deus diz, relaxa, respira, está na hora de parar, troca o volante, até os ônibus, você vai daqui para São Paulo, ou de São Paulo para cá, ou para o Rio Grande do Sul, tem trocas.
E está na hora de você trocar, fazer uma alternância com alguém responsável. Coloque Jesus no volante da tua vida. Na verdade, eu aceitei Jesus, um presidiário pregando para mim, dizendo, coloque Jesus no barquinho da sua vida, no leme. Os outros escutaram aquilo, acharam que não fazia sentido, não. Essa frase bem curtinha mudou minha vida completamente. Completamente. Eu não sei onde estaria se eu não tivesse escutado isso. Confiar a direção do meu barquinho. E eu acho que eu não tinha nem barquinho, mas eu entreguei o leme na mão de Jesus. Confie e prossiga. Preocupação não gera vida. Tua preocupação não vai fazer chover amanhã. Você pode jogar nitrato de prata e vai chover uma chuva improdutiva, por sinal, né? Nas nuvens. Mas Deus pode fazer chover, Deus vai fazer sol, Deus faz o vento soprar, Deus faz o vento soprar em seu favor. Deus, não a preocupação. Não é imaginar o pior de Jó que nós lemos, né? A leitura, Jó capítulo 3. Esse medo, essa ansiedade é um ladrão. Além de não nos abençoar, o medo ele rouba, ele suga a energia. O medo, ele é um ladrão, ele rouba o sossego e a paz. O medo. Quem não tem seus tesouros em Deus vive em medo constante e suas energias são exauridas. As pessoas querem riqueza, poder, sem Deus, e sem Deus ele não tem a paz, a segurança necessária. Deus é Deus da provisão, ainda que me roubasse 400 vezes, Deus faria 500 vezes mais para mim, porque Ele é fiel, Ele é bom. O seu favor está disponível para quem nele confia. Entrega, Salmo 37, é a quarta vez que eu estou falando hoje. Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. A Bíblia não diz, ele vai ficar compadecido da tua preocupação. A Bíblia não diz, ele está compreendendo a tua ansiedade e ele acha que é admirável essa sua ansiedade, essa sua preocupação. A Bíblia está dizendo assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E como é que vai ficar? E o mais ele fará. Aí eu vou ficar inoperante? Não, você vai continuar em atividade fazendo tudo que Deus colocar. Eu estou dizendo para você parar essa luta interna que não produz. Coloque Jesus na sua mente, no seu coração, que haja paz, que haja domínio na sua natureza, que só pode vir da presença do Espírito Santo de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mal ele fará. Quando chegar a hora do Louria, estou aqui, já só esperando ela dizer, chegou. 3 minutinhos para encerrar, querido. Uma escolha, né? Que você tenha, escolha a vontade de Deus. Que você escolha o tempo de Deus. Que você escolha a força de Deus. Porque o Senhor é a minha força, diz a Bíblia Sagrada. O Senhor. A paz, ela não vem em tudo fazer sentido. Não, não, não. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Eu sei quem está no controle da minha vida. Eu sei que ainda que as coisas não deem certo, eu sei quem está comigo. Deus está com você. O Salmo 23, para finalizar, está faltando poucos minutos. O Salmo 23 diz, eu não temerei mal algum. Ele não está dizendo que não tem vale, que não tem susto, que não tem medo, que ele diz que todas essas coisas investe contra o salmista nessa situação. Mas ele diz, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Receba paz da parte de Deus. Receba controle, receba refrigério, receba o azeite fresco. Respire, desacelere. Entregue seu caminho a Jesus. Confia em nenhum mal chegará até você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele.
E todas as coisas Ele fará. E o mais Ele fará. Que Deus abençoe. Que Deus aplique a palavra de Deus em seu coração. Que haja paz, que haja refrigério, que haja harmonia, que haja bem-estar, que haja saúde, que haja provisão, que haja graça de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Programa Dias Melhores com o pastor José Marconi, na nossa 89 FM. Fica na paz e até domingo com a graça de Deus. Programa Dias Melhores, na nossa FM 89 João Câmara. Todos os domingos às 17 horas com o pastor José Marconi. Ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Domingo, programa Dias Melhores. Que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores.